Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Melo começando mais um vídeo aí no nosso canal e dessa vez nós vamos tratar um assunto aí muito importante. Vamos falar sobre as médias móveis, né? Por que nós vamos falar isso? Porque várias pessoas me procuram, né, e me fazem tipo de pergunta: Edu, se você opera Price Action, por que tem médias no seu gráfico? Edu, se eu utilizo Price Action, posso utilizar média? Mas você não acha que média já não faz parte de um setup com indicadores? E aí então surge aquela dúvida, surge aquele pouquinho de polêmica, né? E aí as pessoas ficam: nossa, então você não opera Price Action puro? Não, tem problema utilizar a média, não tem problema utilizar a média. E aí, graças a vocês, tá? Porque foi uma sugestão aí de um dos inscritos do canal, eu agradeço imensamente. Ele falou: Edu, então tira essa dúvida pra gente, explica um pouquinho, e é justamente o que eu vou fazer nesse vídeo, então mostrar pra vocês como é a forma correta de utilizar as médias, se tem ou se não tem problema, como utilizar ela para ter uma melhor assertividade dentro do mercado. Porque o que acontece, né, pelo menos comigo foi assim, tá bom, pessoal? O primeiro setup de todos que eu aprendi dentro do mercado financeiro foi o tal do cruzamento de média. Uma média mais rápida, uma média mais lenta. Ai, cruzou as médias. Se eu não me engano agora foi 9,21, tá? Se eu não me engano foi isso mesmo, no cruzamento de 9,21, ó. Média verde, que era de 9, que era mais rápida, cruzou a de 21, que é a mais lenta, pum, compra. Surfa a tendência, segura o trade, descruzou, encerra ou pode entrar vendido. Ou seja, meio que você ficava ou posicionado 100% do tempo, o que é uma loucura, né? Porque você estava comprado, já apertava inverter, depois apertava inverter de novo, depois já apertava inverter de novo, o que não faz sentido nenhum, né? E tentei utilizar durante muito tempo. Um dos problemas aí, quem já tentou utilizar, eu acho que é bem clássico, né? Começar por esse setup, a gente vê que a média cruza aqui, mas de fato o preço já está lá em cima, né? E quando descruza, talvez o preço já está aqui embaixo, porque o mercado tem que puxar o preço para baixo para poder estar efetuando o cruzamento ou, né, quando as médias descruzam aí, no caso. Então eu acabei, né, caindo aí nessa pegadinha desse primeiro setup, cometi vários erros com as médias e falei: cara, média móvel não funciona, né? Não vou utilizar isso nunca mais, isso é uma porcaria, isso não presta, não quero isso para minha vida. Então fiquei um bom tempo devido a ter ficado machucado, né, com o cruzamento. Por quê? Porque eu utilizei as médias da forma errada, né? Não é essa forma que se utiliza médias, não é com cruzamento. As médias não foram feitas aí, né? Até pode ter sido feita, né? Talvez tenha até algumas pessoas que utilizam esse cruzamento, conseguem bons resultados, mas a verdade é que existe uma forma com que você utilize as médias com uma melhor forma para ter um melhor aproveitamento e dessa forma ter uma melhor performance então dentro do mercado. E é justamente sobre isso, essas três médias aí que eu particularmente utilizo. Vou compartilhar com vocês como eu utilizo essas médias, mas vou explicar algo muito importante para vocês antes da gente prosseguir aí para, de fato, né, explicarmos. Pessoal, primeira coisa, dá uma olhada nessa foto que eu deixei aqui embaixo. Olha isso. Tá vendo? Pessoal, é extremamente importante, como o próprio YouTube já fala. Vamos mostrar os seus vídeos para quem está interessado. Quantas mais pessoas estiverem interessadas no seu vídeo, mais iremos mostrar o seu vídeo para mais pessoas. Eu tenho lido os comentários que vocês estão mandando, né? Até dos comentários que eu tiro as ideias dos próximos vídeos. Estou vendo que vocês estão gostando, estou vendo que vocês estão aprendendo, que eu estou conseguindo, de forma simples, passar para vocês o que é esse mundo aí, por muitos tão temido, por outros complicadíssimo. Nós estamos simplificando e mostrando a verdade do que é o mercado. Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha se você tiver algum amigo que você acha que você pode mandar esse vídeo aí para ele, né? Salva esse vídeo também, é até importante salvar para ver depois, né? E também deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu e a minha equipe, a gente está sempre pronto para responder a maioria dos comentários, seja ele um obrigado, aprendi, entendi, mudou minha visão um pouquinho sobre as médias, justamente por isso que a gente continua. Quiser deixar uma sugestão também, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá, do vídeo, e coloca uma observação no final: eu queria sugerir esse tema, eu ainda tenho dúvida nesse tema, e eu acho que você podia então, Edu, abordar esse tema aí pra gente. Com certeza, com o maior prazer, eu tô pronto para ajudar quem quiser ser
ajudado. Então vamos nessa, pessoal. Como eu comecei, né, com esse ponto aí, utilizando as médias da forma errada, né? Eu fiquei muito tempo, eu fiquei quase um ano aí sem querer ver as médias, até o momento em que eu aprendi, tá? Como utilizar as médias da forma correta ao meu favor. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e comigo aqui também no cantinho, para ficar melhor e para que vocês possam entender aqui, ficar mais dinâmico. Pronto, peguei uma canetinha que já quero o que eu queria. Maravilha. Pessoal, então a primeira coisa, quando eu aprendi a utilizar as médias, tá, da forma correta, mudou muito a minha visão do mercado. Porque quando eu conheci as médias pela primeira vez, o que eu queria? Eu queria simplesmente um cruzamento, né? Eu queria um setup com as médias. Então eu queria o quê? Eu queria tomar a minha decisão baseado nas médias. Ou seja, uma média cruzou a outra, eu compro. Então, quando alguém me perguntava, né, Eduardo, me fala aqui, por que você comprou? Por que você acha que esse ativo vai subir? Ah, porque uma média cruzou a outra. Mas olha como isso não faz sentido nenhum dentro do mercado. Olha que explicação meio vaga, meio chula, né? Assim, pô, cruzou. Pô, peraí, cara. Onde tem UBS, Goldman Sachs, os maiores fundos, os maiores investidores, todo mundo, você tá achando que você vai jogar esse jogo porque uma média cruzou? Peraí, não é bem assim. Então isso ficava muito na minha cabeça. Quando eu aprendi, como vocês já viram aí no meu canal e vem me acompanhando, observam as minhas operações, estou postando mais operações que eu faço, né, em contas aí minhas, reais, junto com os meus alunos, vocês já perceberam que eu utilizo muito Price Action. Então quando eu fui caminhando, né, para o lado da análise de preço simples, eu simplesmente, o que eu fiz? Eu peguei isso aqui, eu peguei um gráfico absolutamente limpo e comecei, de fato, a me tornar muito bom na análise de preço, porque essa sim, né, fazia sentido no Price Action, essa fazia sentido na minha cabeça. Exemplo, Edu, por que você vai comprar? Porque os grandes players estão comprando. Pô, olha como é que é uma explicação muito mais robusta e muito mais inteligente. Edu, por que você vai vender nessa resistência e nesse topo duplo? Porque eu consegui perceber que grande player também não está comprando mais, eles já estão começando a virar a mão de comprador para vendedor ou estão largando a força compradora. Tudo isso baseado no preço. Então, a base da nossa análise ela não pode fugir nunca, que é preço. Aprender a analisar muito bem Price Action, analisar muito bem o que o mercado está fazendo e como o mercado está fazendo isso. Então esse foi o meu foco, fazer com que eu conseguisse masterizar mesmo assim, pô, me tornar muito bom no preço. Quando eu estava nesse cenário, o que eu fiz? Eu falei, pô, vou voltar para as médias, né? Vou colocar uma média aqui para ver o que acontece. Por quê? Porque quando a gente pega para ver a fórmula, né? Eu nem quero ficar muito tempo aqui me desgastando nisso, porque nem é o intuito, na verdade, do nosso vídeo, mas quando a gente pega a fórmula, por exemplo, da média móvel, tá? Vamos fazer uma conta bem boba, tá? Imagina que o preço no dia 1 foi 5, o preço no dia 2 foi 5, o preço no dia 3 foi 5 também. Então o que a média retrata? Ela soma esses 5 preços, que vai dar 15, tivemos 1, 2, 3 dias e vamos dividir por 3. Ou seja, o preço médio dos últimos 3 dias está sendo qual? O preço médio dos últimos 3 dias está sendo 5. Por quê? Porque somando os 3 preços e dividindo pela quantidade de dias, nós vamos ter 5. Então, quando a gente chega nesses cálculos e a gente entende o que está por trás do indicador, vamos continuar sem ele aqui ainda e vamos pegar uma outra coisa, olha o que acontece. Se a gente tem um indicador aqui, né, trabalhando nessas regiões aqui, não importa por enquanto qual o período, eu vou explicar as 3 principais médias que eu utilizo e por que eu utilizo cada uma delas. Então a gente tem aqui um cenário que é, vamos imaginar uma média X de preço. Agora imagina só, o mercado vem, o preço vem e começa a trabalhar nessas regiões. Então o que está acontecendo? O preço começa a trabalhar em uma região de preço que ele está muito fora da média dos preços anteriores. Então é mais ou menos dessa forma. Pô, Edu, eu quero comprar um carro. Tabela FIP do carro tá 30 mil. Cara, tem um cara oferecendo aqui por 90. Pô, peraí. Tabela FIP, para quem não sabe, né, o preço médio ali, mais ou menos, do veículo, de acordo com... Enfim, nem sei também de onde veio, mas não é o assunto.
Preço médio, mais ou menos, é o preço que todo mundo toma como base para negociar aí um carro. Pô, tem uma tabela FIP, 30 mil. Edu, tem um cara me vendendo por 90. O que está acontecendo? Esse cara está vendendo o carro totalmente fora do preço médio do mercado. Então o que vai tender a acontecer? Você vai querer pagar mais caro ou você acha que esse cara vai ter que abaixar o preço para ele conseguir vender esse ativo se ele quiser? Provavelmente esse cara vai ter que abaixar o preço se ele quiser. Então quando a gente tem um preço muito longe das médias, por exemplo, né, nesse cenário aqui, provavelmente ele tende a se aproximar. Por quê? Porque o preço médio fugiu muito do que estava sendo negociado. Da mesma forma, quando o preço volta para próximo da média, ele não pode ficar trabalhando muito tempo aqui em cima da média, porque senão a média vai ser essa aqui para sempre. Então vamos imaginar, você está numa estrada, né? Você está dirigindo, imagina só que você queira fazer 100 km por hora como média, você quer andar 100. Infelizmente, você não pode ficar andando a 100 o caminho inteiro. Por quê? Porque vai chegar um quebra-mola, vai chegar um sinal, vai chegar um momento em que você vai ter que reduzir. E quando você reduzir, por exemplo, para 80 km por hora, quando você voltar, 100 não vai poder ser o seu teto. Você vai ter que passar de 100, ou seja, você vai ter que começar a acelerar 120, você vai ter que começar a acelerar 130, você vai ter que impor um pouquinho mais de velocidade para que a sua média que caiu, ela volte a ser 20 de novo, né? Perdão, volte a ser 100 de novo, igual a gente está falando. Então olha só, tá aqui a sua média. Ótimo, Edu, eu quero fazer uma média de 100 km por hora na estrada. Tô andando a 100. Ixi, freiei. Você não pode ficar muito tempo lá embaixo, muito abaixo da média, porque senão não vai ser 100. Então o que você vai ter que tender a fazer? Voltar a acelerar de novo. Só que como você já andou nesses patamares, você vai ter que acelerar. Só que você não vai poder ficar andando muito tempo aqui em cima, porque também a sua média não vai ser 100, ela vai subir, ela vai começar a inclinar, então você vai ter que dar uma freada de novo. Então o movimento natural do preço em relação às médias é justamente esse. Então quando eu entendi isso, que a média se tratava disso, e que eu poderia utilizar a média ao meu favor, a primeira média que eu comecei a utilizar nas minhas operações foi então a média de 50 períodos, média simples, tá? Média simples, aplicada ao fechamento, ou seja, média aritmética, média simples, aplicada ao fechamento, a cor. Você pode usar a cor que você quiser. Então, o que eu percebi e como eu utilizo a média de 50 períodos? Eu vou falar das outras duas também, e aí sim vocês vão conseguir entender. Olha o que acontece. Quando o mercado vinha com uma média, né, trabalhando acima da média de 50 períodos, tá? Aqui, ó. Quando o preço trabalha nessas regiões aqui, acima da média de 50 períodos, eu tenho um viés. Só que nós vamos lembrar e nós vamos começar a juntar todos os pontos, porque lembra, a base média não vai tomar decisão sozinha. Média ela é só um balizador, ela é só uma muleta para que nos auxilie na nossa tomada de decisão dentro do mercado. Então, olha só, quando o preço está trabalhando, né, acima da média, a gente vê que as regiões de média normalmente tendem a ser pontos de suporte dentro do mercado. E do mesmo jeito que quando o preço começa a trabalhar muito longe da média, a gente consegue ver que ele já não tem tanta força assim para quê? Para continuar essa subida que vinha muito forte. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que começar a desacelerar para talvez acelerar de novo. Do mesmo jeito, passou para baixo da média, não quer dizer que você vai vender, passou para baixo você vende, passou para baixo você compra. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que vai ser um auxiliador na sua tomada, ou seja, o preço começou a afastar demais da média, ele volta à média. O preço ficou segurando próximo à média, ele afasta a média. Voltou para a média, assenta na média e explode de novo. Volta a segurar nessas regiões e volta para a média de novo. Então, a média de 50 períodos, ela serve para mim como um termômetro dentro do mercado, me mostrando se eu tenho uma maior probabilidade do mercado continuar a subida ou do mercado continuar a queda. Lembrando que é uma junção do preço também dentro dessas regiões. Então olha só o que acontece. Analisando aqui agora o preço, né, se vocês assistirem os meus últimos vídeos, a gente vai ver que claramente o mercado está
lateralizado, e não basta ele estar lateralizado, ele está lateralizado em cima da média. Então isso aqui, nesse cenário, ele não quer dizer absolutamente nada pra gente. Vocês vão entender onde eu quero chegar agora. Se você opera, por exemplo, um price action, você opera um suporte, você opera uma resistência, vem comigo. Imagina só esse último suporte aqui. Imagina que o preço volte nesse último suporte, que foi onde ele afastou demais da média. Ele não pode andar aqui, a gente sabe, a média também começa a cair, porque como ele começa a trabalhar muito abaixo da média, a média também dá uma inclinada. Quando ele trabalha nessas regiões, o que ele tende a fazer? Ele tende a voltar também um pouco para próximo à média. Então, uma primeira função, né, que a média de 50 períodos tem para o meu setup, para o meu operacional se eu encontrei um suporte, eu já sei que no suporte é uma região aonde normalmente o mercado tende a parar de cair e volta a subir de novo. Perfeito, eu já sei que isso aí tende a acontecer. Quando o mercado volta nessas regiões de novo, tá? E aí sim, né, me mostrar que vai parar de cair, entrar a força compradora, o mercado começar a segurar nessas regiões, para mim vai ser, né, ainda melhor se ele chegar, o que vocês acham? Próximo ou longe da média de 50 períodos? Porque se ele chega próximo, se o preço já está próximo à média e se aproximando de uma região de suporte, provavelmente ele está chegando ali para quê? Para romper aquela região, para furar aquela região. Então se a gente tem este cenário aqui, ó, preço trabalhando e média de 50 períodos, por exemplo, trabalhando nessas regiões, a probabilidade é que ele vai romper. Por quê? Porque o preço médio já se aproximou daquela região. Agora, quando ele chega em um suporte, vem caindo muito forte e esquece a média para trás, ou seja, a média de 50 períodos ficou para trás, a probabilidade é que o preço vá buscar a média, mas além disso ainda tem um suporte nessas regiões. Então dá para você pensar em quê? Dá para você pensar em fazer uma junção de médias juntamente com a sua análise de preço. Então vamos imaginar aqui, vamos pegar um outro ativo. Vamos pegar a Vale 3, por exemplo. Olha só, Vale 3, ela vem o quê? Se espremendo em uma resistência, olha isso. Agora tá até que não. Vamos pegar aqui no gráfico de uma semana mesmo pra gente ter ideia. Olha o que aconteceu. Vale rompe o último topo. Por que eu tô começando por esse assunto, né? Por que eu tô começando falando que Vale rompe e não tô olhando a média direto? Porque, como eu falei, a base é o nosso preço. A Vale chega nesse último nível de resistência que a gente tinha aqui atrás, onde o preço já caiu uma vez. Então, olha o que acontece em Vale. Ela chega nessas regiões de novo e esqueceu a média de 50 períodos para trás. Então, isso aqui pode ser que vá aproximar o preço da média de novo. Longe, próximo, próximo, longe, longe, próximo, próximo, longe, longe, próximo, próximo, longe, longe, próximo. Então esse é meio caminho natural, tá? De uma média, por exemplo, de 50 períodos. A gente tem esse termômetro aí do que o mercado está mostrando pra gente. Da mesma forma, né? Agora, se tratando de outro ponto que a gente tem que a gente também utiliza, que eu utilizo para as minhas tomadas de decisões. Pô, Edu, mas aí você está olhando o gráfico de uma semana. Mas se eu estivesse olhando o gráfico aqui, o input, né, de 2 minutos, por exemplo, no dia de hoje, eu veria a mesma coisa com a média. Olha só, não foi combinado, não pedi para a média de 50 fazer isso. Ó, média, alô, B3, pede para a média aí passar por esses pontos que eu estou precisando gravar um vídeo hoje aqui para o meu canal lá do YouTube. Não tô. Olha só, preço abriu longíssimo da média de 50 períodos. Média veio até o preço, se aproximou da média, pode continuar muito próximo da média? Não pode. Então o que ele fez? Juntando com a análise de preço que ele já vinha de um gap, ele pega impulso na média e é empurrado lá para baixo. Ele vem testar a média de novo e pega impulso de novo. Ele vem testar, olha isso, reteste, triteste. Né? Aqui tem outra maldade gigantesca, que foi um dos melhores trades que a gente fez junto hoje, né? Com os meus alunos conseguindo aí. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda. O INV20, né? Tá aqui ainda. Um resultado de R$ 854 aqui no dia de hoje, fazendo, ó. Aqui tá aqui o nosso resultado do dia de hoje, utilizando um dos pontos que foi exatamente esse. A gente utilizou
essa região aqui da média de 50 períodos para pegar a derrocada do mercado. Ele volta de novo, vem para o próximo reteste, volta a cair de novo, passa para cima. Quando ele consegue passar para a média, tá? Sempre prestem atenção nisso. Quando ele consegue passar para a média só da de 50 períodos, a gente já tem talvez uma possível mudança. Não quer dizer que você vai comprar nessas regiões, nada disso. Ele passa para cima, começa a trabalhar muito longe da média, encontra a região de resistência antiga e faz o quê? Aumenta a probabilidade de... Olha que fenomenal que eu acabei de explicar acontecendo. Muito longe da média, encontrando uma resistência, a probabilidade é que ele volte a retestar a média de novo. Chegou na média, pega impulso. Só que olha o que aconteceu. Ele chega na resistência de novo, mas cada vez mais apertado entre média e distância com a resistência. Acabei de falar isso. A probabilidade é de quê? Que ele vai o quê? Romper, passar, ir embora, flutuar, foi, acelerar. E realmente acelera. Por quê? Quando ele chega na primeira resistência, ele esqueceu a média para trás, então ele começa a ficar muito longe do preço médio dele. Probabilidade não é que ele vai romper, nada é impossível no mercado. Volto a deixar a dica, podia ter rompido? Poderia, sem problema nenhum. Mas nós estamos trabalhando com o quê? Estamos trabalhando com probabilidades. Então, se tratando de probabilidade, ele volta a testar de novo a média de 50 períodos. Agora, quando o preço vem se apertando entre a resistência com a média, olha o que acontece, rompe, ficou longe, volta. Então a gente pode usar isso. Por que muitas vezes eu falo isso aqui direto? Por que muitas vezes comprar o rompimento é ruim? Porque na grande maioria das vezes você já tem uma distância muito grande das médias. Mercado lateralizado, média perde um pouco a funcionalidade dela, e aí agora a gente não usa a média, a gente só espera de fato com que o preço defina um dos lados, e aí sim a gente volta a utilizar a média de novo ao nosso favor. A outra média que a gente também utiliza, tá, é a média de 200 períodos. O que a média de 200 períodos mostra no meu ponto de vista, tá bom? Não é que eu vendo quando rompe. A média de 200 períodos, trazendo uma informação até extra aí, né? Eu nem tinha notado para falar isso, mas eu acabei lembrando. A média de 200 períodos, para quem não sabe, ela já foi até citada, tá? Para quem fala, ai, mas análise técnica, tá. A média de 200 períodos ela já foi até citada uma vez no Wall Street Journal, tá? Onde o Wall Street Journal trouxe pra gente, falou, pô, o SP500 tá passando para baixo da média de 200 agora e pode ser que a gente entre em um bull market, tá? Eles mesmos trouxeram isso pra gente. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a gente já sabe que essa, né, a análise técnica, a análise price action, todos os tipos de análise, enfim, o mercado financeiro também, ele já está muito mais difundido do que o nosso ainda, que está bem para trás do mercado americano. Então até lá eles citaram isso, falaram, ó, pode ser que ele está entrando em um bear market, ou seja, um mercado de queda, porque ele está passando para baixo da média de 200 períodos agora. Então a média de 200 períodos, a primeira funcionalidade que a média de 200 períodos ela traz para a gente é viés, ou seja, ela traz o que eu estou sentindo. Tem alguns alunos meus, quando eu explico isso, né, obviamente que no curso de 0 a trader eu explico muito mais, né, destrinchado, como que nós vamos utilizar a média da maneira correta e como mais você pode utilizar a média, né, de outras maneiras. Aqui você tem um viés. Preço trabalhando abaixo da média de 200 períodos, você só vai buscar a ponta vendedora. Mercado trabalhando acima da média de 200 períodos, você só vai buscar a ponta compradora do mercado. Por quê? Olha o que acontece. Se você tivesse hoje, o mercado abriu aqui e deixou a média lá em cima. Se você utilizasse só isso que eu acabei de te falar, por exemplo, olha como é que você ia ser muito mais assertivo nas suas pontas vendedoras, tá? Passou para cima, você não busca mais venda, você também não busca comprar nessas regiões, no cruzamento da média em si, né? Aí sim, você utiliza a sua análise. Pô, Edu, eu utilizo leitura de fluxo. Ótimo, então abaixo da média de 200 eu só vou buscar leitura de fluxo que me dá a venda. Edu, eu opero por padrões gráficos. Perfeito, então a média de 200, o preço trabalhando abaixo, você só vai buscar padrões gráficos vendedores. Preço trabalhando acima da média de 200 períodos, você só vai buscar os seus padrões de fato compradores, porque agora o viés acabou de mudar dentro do mercado. Olha isso. Vamos pegar aqui o dia de sexta-feira.
mercado trabalhando acima, acaba rompendo a média de 200, então a gente começa a buscar o quê? A ponta vendedora, a ponta vendedora, a ponta vendedora, a ponta vendedora e vem embora de novo. Então você teria ganho hoje, você teria ganho sexta, volta mais um pouquinho. Ótimo, Edu, mercado trabalhando abaixo da média de 200, você ficaria todo esse cenário só buscando as suas configurações de venda, o que provavelmente não aconteceria, tá? Talvez seria só uma operação aqui, pelo menos no meu ponto de vista, talvez mais uma operação aqui só. E depois, quando ele passa para cima da média de 200, aí começou a brincadeira boa com a configuração compradora nessas regiões, tá? Se a gente volta mais um pouco, vamos lá. Mercado trabalhando acima da média de 200, um viés comprador, um viés comprador, um viés comprador. Quando passa para baixo, um viés vendedor bem mais bonito, um viés vendedor bem mais bonito. Teve dificuldade em romper essas regiões, até no final do dia lá ele entrega, obviamente que você não vai ficar operando o dia inteiro esperando viés aqui de média de 200, né? Então a gente vê, ó, que a média de 200 para criação de viés, preço acima e preço abaixo. Além disso, tá? Além desta configuração, a média de 200 períodos ela também me serve para o meu segundo item, que ela serve para mim como um suporte e uma resistência, marcar ao contrário para ficar mais fácil, né? Como uma resistência e um suporte, ambos dinâmicos, ou seja, é um suporte que ele vem trazendo junto com ele, não é fixo. Quando a gente pega uma linha, né, e marca aqui então, ó, um ponto de resistência, eu sei que isso aqui é uma resistência, pronto, esse é fixo, isso é uma resistência fixa. Do mesmo jeito que se eu marcar esse último fundo, isso aqui é um suporte também fixo. Agora, já a média de 200, ela tem um poder aqui muito importante pra gente, que é ser dinâmica, ou seja, tá? Ela vem acompanhando o preço. O mercado normalmente ele sente dificuldade quando ele encontra a média de 200 períodos. Então, olha só, quando o mercado estava aqui, acabou passando, vem embora. Vamos voltar um pouquinho mais aqui no tempo. Olha isso. Olha o dia de sexta-feira, o poder da média de 200 períodos. Olha isso aqui. Primeiro trade que eu fiz na sexta-feira foi esse aqui, quando passou aqui para baixo, a gente pegou este pedaço aqui, tá bom? Mas olha como ela serviu fortemente como uma resistência dinâmica. O preço tentou passar, não conseguiu, voltou a cair. Tentou de novo, caiu de novo. Tentou de novo, caiu de novo. Tentou de novo, caiu de novo, até a hora que ele entregou o ouro. Volta de novo. O mercado veio subindo muito forte. Primeiro ponto que ele sente, média de 200 períodos. Quando ele passa, aí sim ele consegue ir embora e vai em linha reta. Volta mais um dia, mercado vem de novo buscar, sente como resistência, entrega o ouro, suporte, volta a cair, suporte, volta a cair, suporte, volta a cair de novo, suporte de novo, volta a cair de novo, passa e atravessa. Por isso que eu falo que média, elas nunca podem ser utilizadas, por isso que foi de extrema importância eu aprender que média, ela só me auxiliava na tomada de decisão. Porque se eu fico nessa, nossa Edu, então eu sempre vou vender na média de 200 ou eu sempre vou comprar na média de 200, você tem uma probabilidade muito grande de não conseguir ter bons resultados. Porque olha isso, mas é obviamente que você não vai comprar uma região dessa com o mercado caindo com essa força toda. Você já sabe que a maioria está caindo. O que vai acontecer nesse cenário? Você vai até buscar uma venda. Só que você vai buscar uma venda com mais cuidado, porque a média de 200 ela é considerada uma área, o que a gente chama de, né, no último vídeo eu contei para vocês, uma área de valor. Ou seja, ela é uma área onde player grande gosta, onde a gente gosta, onde a grande maioria das pessoas gostam de brigar pelo preço nessas regiões de valor. Aí, seja média, seja longe, seja próximo da média. Então a funcionalidade da média de 200 para a gente é exatamente essa, servir como suporte ou resistência e servir também como um viés para a gente dentro do mercado. Preço trabalhando abaixo da média, nós vamos buscar setups, né? Sua forma de operar. Vendas trabalhando acima, nós vamos buscar compras. E aí a gente pode começar então a fazer o quê? A gente tem a possibilidade de começar a fazer uma junção com inserir indicadores, a média de média móvel, o input, inserir 50 períodos, ok, fechar. Vamos começar a fazer uma leitura junto agora com a média de 50 períodos, peço perdão, ambas
juntas. Olha isso. Qual era o nosso viés hoje no mercado de acordo com a média de 200? Vendedor. Edu, passou para cima, o que isso quer dizer? Nada. Passou para baixo, o que isso quer dizer? Lembra, média não vai tomar decisão pra gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Ai, mas ele colocou uma média no gráfico dele, ele opera price action, ele tá expulso da comunidade brasileira price actionista. Não tem problema, pessoal, problema nenhum. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eu não utilizo a média para tomada, ela é um auxiliador, ou seja, então vamos fazer a análise do dia de hoje. Como eu mostrei, foi um ótimo dia onde eu saí com R$850 de forma muito tranquila, com operações bem certeiras. Olha isso, o que a gente teve aqui no início do dia? Eu já tinha um viés, meu viés era vendedor por causa da média de 200 períodos, perfeito. Eu ainda vi um gap, que é uma pressão vendedora maravilhosa, linda ao meu favor. Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma possível venda. Quando eu vou buscar uma possível venda, se eu já percebi que a média de 50 períodos, ela me auxilia e ela me ajuda à tomada de decisão dentro do mercado. Passa mais um pouco. Olha só, o mercado vai buscar a proximidade com a média, volta a cair, ou seja, o vendedor volta a impor força nessas regiões de novo, e é o que a gente precisava para o nosso gatilho de aceleração nessas regiões, para o mercado que despencar. Então, eu não tomei a decisão porque ele estava abaixo da média, eu não tomei a decisão porque ele encontrou a média, eu tomei a decisão de venda por causa do gap e por causa da subida. O que me auxilia a ter uma tranquilidade maior, a ficar mais tranquilo, é trabalhando abaixo da média de 200 períodos e vindo se aproximar. Então, olha só, se eu estou aqui no mercado, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e eu estou buscando comprar estes fundos, desceu, caiu, desceu, caiu, desceu, caiu, desceu, caiu, e vender estes topos aqui dentro do mercado, tá? O que eu consigo fazer? Eu consigo, então, utilizar a média de 50 períodos como um auxiliador da minha tomada de decisão. O mercado volta, então, próximo à média, olha isso, já com uma queda, então eu estou vendo vendedores atuando, voltou próximo à média. O que eu já começo a buscar? A minha possível venda, só que eu preciso esperar o meu setup vendedor aparecer nessas regiões. Quando ele aparece, aí sim eu executo a minha venda, que foi nesse cenário aí, e surfo de novo até a mínima, mais uma bela operação ao meu favor. Então a média ela tem essas funcionalidades. Além disso, você ainda consegue utilizar as médias. Então olha só, olha que lindo que está acontecendo aqui agora. Preço passa para cima da média, você já sabe que você tem um viés comprador. Próximo à média, então, até um pouco abaixo da média de 50 períodos, porque a gente sabe que quando o preço se aproxima muito abaixo da média, ele tende a voltar, principalmente trabalhando acima da média de 200, a gente já sabe que a gente pode estar buscando algumas possíveis, o quê? Padrões, setups de compras para que a gente consiga pegar, então, um pedaço mais dessa possível continuação da subida que vem acontecendo nesse exato momento. A próxima resistência está aqui em cima e a gente já sabe que as vendas não vão ser tão interessantes assim. Por quê? Porque a nossa região de valor média de 200 períodos está muito próxima do preço, então a gente vai evitar vendas nessas regiões. Então, além disso tudo, vamos dar uma recapitulada então para que vocês possam entender de uma melhor forma. Primeira coisa, vamos pegar um notepad aqui, né? Item 1, para que serve a média? Serve para que a gente identifique a maior força dentro do mercado, que é com a média de 200 períodos. O nosso possível viés, preço trabalhando acima, preço trabalhando abaixo. Segundo item, que as médias também nos auxiliam, é o melhor momento para a entrada. Ou seja, o preço trabalhando muito longe da média, né, principalmente da de 50 períodos, Edu, e a de 20? A de 20 tem mais ou menos a mesma função da de 50, isso vai depender do mercado que você opera, do tempo gráfico que você opera, mas independente, em todos eles você vai utilizar essas duas médias chaves. Então, aqui ficou errado, né? Melhor momento para a entrada. A gente sabe que próximo à média, a nossa probabilidade... Olha isso aqui. Olha essa turma. Olha isso aqui. Queda, queda, queda. Nossa, é do rompimento de fundo, vou vender. Olha que venda perigosa e olha que venda ruim se tratando de probabilidade. Olha a distância da média.
Não tá bonita essa venda. Era bom o quê? Próximo à média para buscar para longe, próximo à média para buscar para longe, próximo à média para afastar, próximo à média para... Nossa, Edu, vou comprar o rompimento do topo de hoje, olha que trade lindo, agora vai! Essa é a formação do Pivot Point 3.0, 17.4, formação do padrão rompimento topo, mas olha a distância da média. A probabilidade com que isso dê certo é muito, muito baixa. Por quê? Justamente pelo que a gente acabou de comentar aqui com vocês. Né? Preço trabalhando longe da média. Não é interessante a gente pegar esta continuação aqui então do preço. Depois a gente tem o próximo item que a gente viu, né? A gente já viu o melhor momento para a entrada ou esperar uma possível entrada, né? Com a média de 200 a gente também consegue ver o nosso suporte e a nossa, né, resistência dinâmica, ou seja, onde o preço pode parar um pouquinho de subir, pode voltar, né, a cair de novo. E também, por último, que é o que eu vou explicar agora, como que a gente pode tentar surfar uma tendência utilizando média. Mas aqui eu gostaria que esse, né, e não é à toa que ele é o último item, não é à toa que o item 4 está sendo o último item, porque eu só gostaria que você fizesse isso se você tivesse em níveis mais elevados. Como? Edu, eu consegui vender próximo à média, exemplo nessas regiões aqui. Perfeito. Eu tô vendo que uma média já está cruzada com a... Uai, Edu, você está falando do cruzamento de média, mas eu não estou falando para tomada de decisão. Uma média cruzada com a outra, o preço próximo à média, você pode tentar surfar este movimento e vir trabalhando o seu stop loss um pouco acima das médias. Para quê? Para que você tente pegar ainda um movimento melhor dentro do mercado e desta forma surfe um movimento maior, né? Para que você pegue movimentos mais amplos para quem gosta de surfar tendências. Então olha isso. Se você tivesse na sexta-feira, por exemplo, ó, quando as médias cruzam nessa região, porque elas começaram descruzadas, as médias cruzam, média de 200 servindo fortemente como uma possível, né, resistência aí pra gente. E olha o que está acontecendo, servindo como resistência, passa para baixo, se aproxima da média e talvez você poderia o quê? Tentar vir trazendo o seu stop loss quando ele cruzasse a média de novo. Então é o momento que você utiliza para a saída da sua operação aqui dentro do mercado, tá? Você pode utilizar a média como um possível ponto de stop loss desde que elas já estejam descruzadas. Então, pô, Edu, eu vou tentar utilizar nesta, né? Tô comprado, ó, vou utilizar minha média como stop loss. Não, nesse cenário você não vai, porque as médias ainda não estão cruzadas. Depois que cruzar, se tentar encerrar aqui, poderia sem problema nenhum. Não sei se vocês estão lembrados que no meio do vídeo, que eu falei sobre essa configuração aqui, ó, de médias próximas e preço andando, sim que era interessante, então eu acabo aqui no meio do vídeo fazendo um tradezinho para buscar uns 60, 70 reais aqui. Avisei, enquanto eu gravava o vídeo, acabou acontecendo, eu expliquei, pô, pessoal, olha aqui, o índice está deixando um possível configuraçãozinha, né? Para mim, a configuração se deu nessas regiões. Obviamente que eu não vou entrar aí, né, chutando o pau da barraca e colocar todo o meu lucro mesmo, porque agora já são o quê? 5,15, mas queira ou não, tá aí, rendendo um possível troquinho aí dentro da configuração que eu acabei de especificar para vocês. Média acima, preço também trabalhando bem, então a gente tira aí possível alvo, vamos buscar uma próxima possível resistência, né? Obviamente que a gente não vai ficar até o final do trade, porque a gente já está caminhando, ó, 55, 60 reaisinhos, arredondando para 900, opa, 70. Por quê? Utilizando exatamente o que eu expliquei para vocês durante este vídeo. Olha que magnífico! Médias alinhadas, setup, vamos pular fora desse trade aqui, não estou fazendo nada, vamos ganhar 100 reais então, enquanto a gente gravava esse vídeo. Vamos ver se sai aqui a operação, se não sair vamos de 90, tá bom também. Então, olha isso que lindo! Recapitulando tudo então, vamos voltar. Primeiro, só para atualizar, encerrado então, acho que deu 100 reais mais ou menos, exatamente o que eu expliquei. Médias, simples, tranquilo, coincidência, tá? Não era para ter feito a operação, mas já que estava aqui e estava acontecendo. Primeiro item, tá bom? Identificar média de 200, melhor momento para entrada, média de 50 períodos.
Média, suporte e resistência, média também de 200. Atenção com as negociações próximos dessas áreas de valor. E o item 4, como que a gente pode tentar surfar uma tendência utilizando a média, mas aí já são níveis mais elevados e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção quando você fosse tentar utilizar a sua média de 50 períodos como ponto do seu stop loss. Então, esse vídeo do dia de hoje foi para que você entendesse como utilizar a média da forma correta. Não cruzamento, não passou para cima, não passou para baixo, não, base da pirâmide, preço. Preço para a nossa tomada de decisão. Feito a nossa tomada de decisão, a gente insere e a gente adiciona a média aqui então para ser um auxiliador das nossas tomadas de decisões. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo também, de mais um vídeo que eu deixo aí no nosso canal. Deixa o seu like, deixa uma opinião aqui nos comentários. Edu, me ajudou, abriu a minha visão. Cara, muito obrigado por ter aí. E se quiser sugerir um tema também, basta deixar o seu comentário, coloque a observação com o assunto que você gostaria que eu abordasse aí no nosso canal. O canal não é meu, o canal é nosso. São graças a vocês que nós estamos chegando a uma marca de 100 mil inscritos no nosso canal. Então, até o nosso próximo vídeo e até breve.